Olá, realizamos a transmissão e gravação dessa escola interativa nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais na manhã de 3 de dezembro de 2015. Esse evento é proposto pelo Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e tem por tema a valorização ambiental do solo. Para dispor sobre o assunto, convidamos a doutora Fabiane Machado Vesani, professora adjunta do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná. Na mediação, contamos com a presença de Rosilane Bortella, técnica pedagógica de Educação Ambiental do Departamento de Educação Básica. Convidamos, então, a todos a exporem suas dúvidas, suas opiniões, comentários através do nosso chat. Eu, Darice Zanardini, junto com Célia Sochaski, realizamos a mediação técnica dessa escola interativa e desejamos a vocês um bom evento. Olá, muito obrigada. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento e participar dessa atividade que eu acho importante para o nosso desenvolvimento e conhecimento sobre solos. Falar sobre solos, para mim, é uma alegria, porque é o nosso dia a dia, é o nosso meio de trabalho e de conhecimento, e a partir dele que a gente desenvolve todas as nossas atividades. Especialmente esse ano está se comemorando o Ano Internacional do Solo, que foi declarado pela Organização das Nações Unidas, em função da importância que o solo tem para as nossas vidas. Então, a FAO, tendo este conhecimento, esse entendimento da importância do solo nas nossas vidas, declarou 2015 como sendo o Ano Internacional do Solo. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Quando a gente fala sobre a valorização ambiental do solo, nós estamos falando sobre as funções que ele exerce no nosso dia a dia. Então, vamos começar. Para começar, eu pergunto para vocês o que significa valor. Vocês podem pensar que valor é algo que tem alguma qualidade, a qualidade de uma importância, a qualidade de um valor monetário, talvez, e isso, então, pode nos remeter à significância deste algo, desta qualidade. Eu também vou perguntar para vocês o que é ambiente. Vem na nossa mente, provavelmente vem na mente de vocês, que o ambiente é um lugar, é um espaço onde estão os seres vivos, junto com os seus fatores de ambiente que eles interagem. E aí, então, a gente pergunta, qual é o valor ambiental do solo para você? O que vem à sua mente? Será que é o alimento que o solo fornece? Será que é a qualidade da água que o solo fornece? Será que é a vida que se desenvolve no solo? Se a gente for pensar, todos os valores que nós atribuímos ao solo, todos os valores ambientais estão relacionados com os nossos valores. Então, ele está no centro que nós consideramos essencial nas nossas vidas. Os cientistas consideram que esses valores são denominados os serviços ecossistêmicos. Então, nós vamos ver os serviços ecossistêmicos que o solo está envolvido. O que são os serviços ecossistêmicos? São os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Essa definição de serviços ecossistêmicos foi foi apresentada pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio. Foi um comitê interdisciplinar de mais de 1.300 especialistas, oriundos de 95 países, sob a guarda das Nações Unidas. E as Nações Unidas solicitou, então, a esse comitê que eles fizessem uma avaliação de como andavam os ecossistemas pelo mundo e como esses ecossistemas poderiam nos oferecer benefícios. Mas antes de nós continuarmos, vamos ver o que, então, é um ecossistema. O que é esse tema que orientou a avaliação deste comitê? Um ecossistema, então, é o conjunto de seres vivos interagindo em uma determinada área específica e que, por isso, eles interagem entre si e com os fatores do meio. Quem são os fatores do meio? A água, o ar, os minerais, a temperatura. Então, os organismos, eles estão interagindo entre eles e com esses fatores do meio e vão produzir fluxos de energia e de matéria entre todos esses componentes do ecossistema.
Essa interação, então, entre os componentes do ecossistema e os fatores, os seres vivos e os componentes do ecossistema, com os fatores do meio, vão gerar os processos ecológicos. Quem são os processos ecológicos de um ecossistema? A ciclagem de nutrientes, a produção de biomassa, a decomposição de resíduos, e são esses processos ecológicos que então vão gerar os benefícios para a humanidade, que são então os serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos, eles são classificados, categorizados em 4 categorias. Então, são os serviços de suporte, os serviços de provisão, os serviços reguladores e os serviços culturais. Nós vamos ver cada um deles. Os serviços de suporte, então, eles são considerados de suporte porque eles sustentam toda a vida no planeta. Então, por isso o nome. Eles promovem a vida do planeta. E a partir deste serviço é que todas as outras categorias acontecem. O primeiro serviço de suporte é a formação do solo. A própria formação do solo, então, as rochas interagindo com a temperatura, com a vegetação, com os organismos, com o ambiente e o próprio tempo agindo sobre esses fatores, vai formar o solo que nós temos hoje nos nossos ambientes. A partir do solo, acontece, então, a fotossíntese, o desenvolvimento das plantas, que, ao meu ver, é o fenômeno mais fantástico que nós temos no planeta Terra. É a partir deste processo que toda a vida no planeta se constitui, se desenvolve e progride. Eu não sei como é que acontece nos outros planetas, mas aqui na Terra, esse, para mim, é o mais fantástico. O que é, então, a fotossíntese? Vamos voltar à imagem que está aparecendo no nosso vídeo. O que ela está mostrando, então? Que as plantas, elas vão absorver a água e os nutrientes do solo, e a partir, então, da capacidade das plantas de transformar energia luminosa em energia química, as plantas conseguem, então, absorver o dióxido de carbono e transformar nos seus tecidos, produzir, então, os carboidratos que fazem parte do tecido das plantas. Então, este processo de fotossíntese também é um serviço ecossistêmico, é um serviço de suporte, que é a produção primária, a produção de biomassa, porque a partir, então, desta biomassa, que todos os outros organismos do planeta vão conseguir viver, tirar o seu alimento e se constituir como ser vivo, né, como vida. Então, a partir dele é que acontece a vida no planeta. Então, vocês vejam, aqui a gente já viu 2 serviços de suporte, a formação do solo, que foi, então, a interação das rochas com os fatores do meio, então, a vegetação, a temperatura, a umidade e o tempo que está agindo esses fatores na rocha, e o segundo serviço de suporte, que é a produção de biomassa, que acontece a partir do solo também, porque as plantas só conseguem se desenvolver se elas vão conseguir tirar nutrientes e água do solo. E o terceiro, então, serviço de suporte, que a gente vai ver, é a ciclagem de nutrientes. Pois vejam, então, a partir do desenvolvimento das plantas, que retiram os nutrientes do solo, e esses nutrientes vão para a parte aérea das plantas, os organismos, os herbívoros, que vão se alimentar das plantas, vão, então, colocar, né, na verdade, eles vão absorver esses nutrientes que veio desde o solo, passou pelas plantas e chega até o corpo deles. No momento que as plantas e os organismos, os animais superiores, morrem, os nutrientes que estão presentes nestes seres vivos, eles voltam para o solo no processo de decomposição. O conjunto dessas reações é o que a gente chama, então, de ciclagem de nutrientes, que é o terceiro serviço de suporte. A ciclagem de nutrientes, ela é fundamental para que a vida se perpetue no planeta. Então, vocês podem imaginar, se não acontecesse essa ciclagem de nutrientes, ia ter um acúmulo de nutrientes em algum componente. Então, corpos de animais que morreriam e não fossem decompostos, eles iam se acumular. As plantas também, quando morreriam, iam se acumular. Então, resíduos sobre a superfície do planeta ia acontecer. Todos os nutrientes iam ficar acumulados nesses resíduos e não voltariam para o solo para retomar o processo.
Então, esse serviço de suporte ele é fundamental nesse sentido, porque ele vai permitir que a vida se perpetue no planeta. Desse conjunto, então, de serviços, nos remete à segunda categoria dos serviços ecossistêmicos, que são os serviços de provisão. Os serviços de provisão, então, estão relacionados ao abastecimento de alimentos, de ervas medicinais, e aqui também entram, então, matérias-primas, princípios ativos, que nós precisamos também para nosso bem-estar, a nossa vida. O abastecimento de madeira e fibras, que nós precisamos para a nossa vida também. E os serviços de provisão da água potável. A água potável, tanto em superfície como a água subterrânea. Como o solo vai fornecer água potável? Qual é a relação do solo com este tipo de abastecimento de água potável? Então, vejam aqui esta imagem que está representando a constituição do solo. O solo, como vocês sabem, ou se não sabiam, a gente está comentando agora, ele possui cargas elétricas. Tanto é que a gente até usa o solo para fazer o contato terra das nossas instalações elétricas, não é verdade? Então, nesta figura aqui, nós estamos mostrando dois tipos de solos. Um solo que é considerado argiloso, que é esse que está na sua esquerda da tela, e um solo arenoso que está à direita na sua tela. Então, vocês vejam, esses círculos vermelhos, eles estão representando as partículas de argila que tem no solo. E essas figuras aqui, sem muita forma, são as partículas de quartzo que existem nos nossos solos. Então, este solo aqui tem maior quantidade de partículas de argila em relação a esse outro aqui na sua direita. Qual é a característica específica das partículas de argila? Quem é que compõe essa fração argila do solo, que na verdade ela é uma classificação de tamanho de partícula? Quem compõe a fração argila, são os minerais e a matéria orgânica. Tanto os minerais do solo como a matéria orgânica possuem cargas elétricas. Estas cargas elétricas são responsáveis por reter os nutrientes que nós estávamos falando há pouco. Então, todos os nutrientes que as plantas precisam absorver, eles estão retidos nessas cargas elétricas do solo, que estão contidos nos minerais e na matéria orgânica, que fazem parte da fração argila. Um solo que tem pouca proporção da fração argila, como é este à direita da sua tela, ele tem pouca capacidade de reter nutrientes. Então, um solo com muita argila, como tem muitos solos aqui do Paraná, e inclusive o solo que é símbolo aqui do Paraná, que é o que se chama o latossolo, ele tem uma proporção de argila muito alta. Então, ele tem uma capacidade de reter esses nutrientes muito alta. Além dos nutrientes que as argilas conseguem reter, as cargas elétricas que estão presentes nesses componentes da fração argila, eles retêm também os compostos prejudiciais ao ambiente, como eu estou mostrando aqui nesta figura para vocês. Os compostos prejudiciais também ficam retidos nas cargas elétricas do solo. Quem são os compostos prejudiciais? Os agrotóxicos. Todos os pesticidas que estão presentes no sistema, no solo, eles ficam retidos nas cargas elétricas do solo, né, que estão presentes na fração argila. Então, essas cargas elétricas, aliada à porosidade do solo. Aqui nessa imagem de um solo, a gente está vendo um solo bastante poroso, que tem um conjunto de poros, tanto pequenos quanto grandes, que são responsáveis, então, de fazer a drenagem da água e também fazer a função de reter a água no solo, a água no solo. Então, é através desses poros que a água se movimenta. Se num solo como este, que tem uma quantidade de poros bastante razoável e tem uma quantidade de argila também razoável, faz com que, à medida que a água passe pelo solo, ele seja capaz de segurar estes compostos que são prejudiciais. Quando a gente vê, então, o ciclo da água, como está aqui nessa imagem, e que a partir da chuva,
que cai sobre o solo, e é através do solo que a água passa, o solo tem que ter a capacidade de reter estes compostos prejudiciais e os próprios nutrientes, para que quando a água chegue nos lagos ou nos oceanos, ela esteja limpa, ela esteja potável. Por isso, então, que este serviço de abastecimento de água potável está diretamente relacionado com o serviço ecossistêmico do solo. O outro, então, conjunto de serviços ecossistêmicos do solo são os serviços reguladores. E aí o primeiro deles é o serviço regulador do clima e das inundações. Então, por que o solo é um regulador do clima? Como eu comentei com você sobre a porosidade que o solo possui, a partir destes poros, onde contém ar do solo, ele faz trocas de ar do solo com o ar da atmosfera. E o ar do solo, ele é o resultado da atividade biológica, resultado, então, da atividade das raízes, das plantas e dos organismos. Então, tanto as plantas quanto os organismos liberam, né, nessas trocas gasosas, liberam gases. E esses gases, então, eles estão em contato com os gases da atmosfera. Dependendo da situação de manejo que a gente dá a esse solo, pode liberar mais gases que vão prejudicar efeito estufa, ou menos gases, pode ser que ele até retenha os gases que prejudiquem o efeito estufa. Então, a relação do solo com a regulação do clima está muito direcionada, está muito relacionada com essa transmissão, com essa troca de gases que ocorre dos gases do solo com os gases da atmosfera. E o outro, então, serviço regulador que o solo está relacionado, que são das inundações. Por quê? As águas, depois da chuva, ela tem dois caminhos a seguir. Ou ela infiltra no solo, e isso acontece quando o solo tem uma porosidade adequada, que tem capacidade de receber essa água da chuva. Quando não existe, então, essa porosidade, a água escorre, acumula na superfície, causa as enchentes e escorre sobre o solo, como a gente está vendo aqui nessa imagem, uma inundação bastante forte. Exemplo, então, dessas inundações, a gente pode lembrar das tragédias que aconteceram aqui no nosso litoral. Então, os deslizes aí da nossa Serra do Mar, né, aparecendo, prejudicando as pessoas, tirando as pessoas das suas casas, destruindo o que foi construído e até também da natureza. Então, aqui é uma outra imagem de Morretes que mostra essas tragédias e estão totalmente relacionadas com a capacidade do solo segurar, né, ter a capacidade de segurar, infiltrar essas águas ou não. Claro que também está muito relacionado com as características dos solos presentes nessas regiões, né, que tem alguns solos que eles são mais aptos a receber uma quantidade maior de água e outros não. Nesses casos, ele tem uma capacidade não tão alta de receber essas águas. Aqui também é uma outra imagem que mostra esses desastres. Um outro, então, serviço regulador que está relacionado com o solo é a capacidade de regular doenças, e aí, então, está diretamente relacionado com a degradação de resíduos. Qual é a relação com as doenças? Porque é no solo que ocorre a decomposição de resíduos tóxicos e também a decomposição até de organismos que podem causar doenças. Então, é no solo que a detoxificação de compostos que foram alocados sobre o solo é que acontece. Nessa imagem aqui da deposição de lixo, né, um lixo urbano, ele vai ficar aqui o tempo suficiente que os organismos vão ter para decompor esses resíduos. Junto com esses resíduos estão organismos que transmitem doenças. Então, à medida que não ocorre a decomposição desses resíduos, os organismos transmissores de doenças se desenvolvem e aí compromete também o bem-estar da população. Se a gente for olhar assim, imagens como essas, né, da quantidade de resíduos que a gente aloca em determinados lugares, só quem vai conseguir fazer essa decomposição são os organismos que estão presentes no solo. Alguma coisa acontece de decomposição pelo sol, mas a grande maioria são de organismos que estão presentes no solo para fazer a decomposição.
E é nesse acúmulo de resíduos é que vai, então, acumulando doenças, né, e organismos que são transmissores de doença e pode prejudicar o bem-estar. Essa imagem eu acho muito chocante, sobre pneus, e aí, então, além do próprio pneu, a própria borracha, que tem essa dificuldade de decomposição, está aí acumulando água e promovendo, então, o desenvolvimento de transmissores de doença, que é o que a gente está vendo, o transmissor das doenças da Zika, do chikungunya e da dengue, né? O mesmo mosquito que acha num ambiente como esse muito propício para o seu desenvolvimento, né? Então, a gente precisa entender o que é que a gente está fazendo com os nossos resíduos para diminuir, pelo menos, essas transmissões. Então, aqui eu mostro para vocês quem são os responsáveis para fazer essas decomposições. Aqui é um grupo de micro-organismos do solo que decompõem resíduos, uma parte deles apenas para mostrar como exemplo quem são os organismos que fazem as decomposições. Ainda tem o grupo dos macro-organismos que tem um corpo, um diâmetro de corpo maior, que ajudam também na quebra, na fragmentação dos resíduos e depois esses micro-organismos entram para fazer a decomposição mais fina, né? E aí entra também, então, como um serviço regulador a qualidade da água. Vocês vejam que a água aparecendo mais uma vez, a importância da água, a função da água nas nossas vidas, no nosso bem-estar. E a água, então, e solo estão intimamente ligados, né? Um depende do outro, a qualidade da água está diretamente dependente da qualidade do solo. Então, de novo, como é que a água vai ter qualidade? Como nós vimos antes. Se o solo tiver uma quantidade de cargas elétricas suficiente, oriundas tanto dos minerais, que é a característica intrínseca dele, né? Que, na verdade, os minerais a gente não muda na nossa geração humana, mas a gente pode mudar a quantidade de matéria orgânica pelo manejo, pelas condições que a gente proporciona ao solo. Então, se a gente aumentar a quantidade de matéria orgânica, nós vamos aumentar a capacidade do solo de reter nutrientes e reter compostos prejudiciais. E isso, então, vai favorecer uma água com qualidade. A outra questão é da porosidade, proporcionar uma porosidade para o solo adequada, que vai fazer com que a água flua muito bem, e aí ter uma água com qualidade, e proporcionar a vida, os organismos do solo, que são os que vão fazer a decomposição, como a gente viu. Então, os organismos fazendo a decomposição de compostos prejudiciais, de resíduos, nós vamos ter uma água de qualidade. E aqui, então, a gente pode ver que nessa imagem, essa água não tem qualidade, é uma água que tem sedimentos, e junto com os sedimentos estão compostos prejudiciais, estão nutrientes. Nutrientes e compostos prejudiciais devem ficar no local que eles estão presentes. A água, ela tem que estar límpida. E o que a gente procura, então, é uma cataratas como essa, uma água límpida, né, que cada componente do ecossistema esteja no seu lugar. E aí, então, a água, ela está aqui límpida, e que a gente quer ver as cataratas sempre desta forma. E, por fim, então, a quarta categoria de serviços ecossistêmicos são os serviços culturais. Os serviços culturais são benefícios não materiais que o homem obtém através do contato que ele tem com o ecossistema. E isso inclui, então, a recreação. Aqui a gente está vendo a escarpa devoniana, alguém, então, tirando assim, uma satisfação do ambiente, do ecossistema, tendo prazer, né, nessa recreação de estar escalando a escarpa. Um outro serviço cultural são os serviços estéticos, e aqui então está a imagem da nossa Mata Atlântica, um ambiente rico, a gente se sente bem, nos traz um bem-estar estar num ambiente tão diverso como esse. E o outro serviço cultural também a gente pode considerar que o ecossistema nos oferece é a elevação espiritual. Então, quando a gente está num ambiente como esse, meditando, nós nos elevamos espiritualmente. E quem nos traz esse benefício, esse bem-estar, é o ecossistema. Então, a natureza, por si só, ela nos traz essas questões não materiais, que está dentro do nosso íntimo, e que a gente precisa também para ter uma boa qualidade de vida.
E o outro, então, serviço cultural é a arqueologia. O solo tem essa capacidade de guardar a nossa história, que também é fundamental para o nosso bem-estar. A gente saber de onde nós viemos, né, o que está contido nas nossas histórias, isso faz parte do solo. Essa imagem aqui mostra, além de uma rocha, então, tintas, né, feitas pelo solo. Aí eu pergunto para vocês, será que vocês pensaram sobre esses valores, sobre esses serviços ecossistêmicos do solo, quando eu fiz a pergunta qual era o valor ambiental que o solo tinha para vocês? Vocês pensaram em algum deles? Interessante, né? Às vezes a gente pensa muito sobre os alimentos, né, ou na vida, e às vezes esquece dessas questões espirituais, esquece até da água, e então é importante a gente refletir sobre isso. Como eu falei para vocês, aquela avaliação ecossistêmica do milênio, ela fez um relatório sobre todas as identificações, sobre os trabalhos que eles fizeram durante 4 anos. E aqui nessa figura, eles mostraram, então, o resultado dessas avaliações que eles fizeram, avaliações de pesquisa que eles fizeram durante esse tempo. Nessa imagem, eles estão mostrando, então, as ligações entre os serviços ecossistêmicos, esses que nós vimos há pouco, e os constituintes do bem-estar humano. Neste quadro aqui, à esquerda de vocês, do seu vídeo, estão relacionados, então, os serviços ecossistêmicos. O serviço de suporte, que nós vimos, os serviços de abastecimento, os serviços de regulação e os serviços culturais. Vocês vejam que o serviço de suporte, ele está abrangendo todos os outros serviços ecossistêmicos, justo porque ele é de suporte, como nós vimos. É a partir do serviço de suporte que a formação do solo, a ciclagem dos nutrientes, a produção de biomassa oriunda da fotossíntese, é que vai resultar, então, no abastecimento, na regulação e nos serviços culturais. E aqui, então, do outro lado da tela de vocês, estão os constituintes de bem-estar, do bem-estar humano. Então, estão relacionando a segurança, o material básico para uma boa vida, a saúde e as boas relações sociais. Desses 4 constituintes, então, a liberdade de escolha é o resultado deles. Se o indivíduo tiver esses 4 constituintes, estes especialistas consideram, então, que os indivíduos, né, os seres humanos, vão ter liberdade de escolha. Estas setas que estão ligando esses 2 conjuntos de constituintes, elas estão mostrando o grau de interferência que os serviços ecossistêmicos possuem sobre os constituintes do bem-estar. A espessura dessas setas, elas mostram o grau de interferência de um entre o outro. E eles são dependentes do contexto. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo um processo ecossistêmico, um serviço ecossistêmico, ele pode ter um alto valor para um determinado grupo da sociedade e ter um valor ou nem ter valor para outro grupo da sociedade. Por exemplo, aqui, o abastecimento, ele tem um grau de interferência, a gente está vendo aqui pela espessura dessa seta maior, sobre a saúde das pessoas. E tem um grau de interferência menor sobre a segurança das pessoas. Outro exemplo, então, os serviços culturais. Ele tem uma forte relação com as boas relações sociais, mas tem uma fraca relação com as seguranças das pessoas. Então, vejam que um serviço ele pode ter uma maior interferência do que outro. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nesta figura é para esta questão aqui, da biodiversidade. Vejam que todos os serviços ecossistêmicos, eles estão assentados na biodiversidade, na vida sobre a Terra. Então, o que quer dizer isso? Que os serviços ecossistêmicos, eles só acontecem se tiver biodiversidade no planeta. E o que é biodiversidade? Biodiversidade é a variabilidade de organismos vivos em todos os níveis biológicos. Isso quer dizer, dentro de espécies, entre espécies e entre ecossistemas. Essa definição de biodiversidade, ela foi apresentada pela Convenção sobre Diversidade Biológica durante a Rio 92, que foi um acordo a partir de 193 países, também sob a guarda das Nações Unidas.
Então, essa convenção definiu o que é biodiversidade, né? Então, vocês podem ver que ela é essa união, né? Esse conjunto da variabilidade de todas as formas de vida. Se a gente for ver, então, qual é a relação da biodiversidade com o bem-estar humano, vários autores, várias pesquisas científicas já relacionaram, já identificaram a relação da biodiversidade com o bem-estar humano. Aqui nesse slide eu estou mostrando para vocês o resultado de algumas pesquisas apenas. E no conjunto dessas pesquisas, olhem o que elas dizem, que a biodiversidade, ela provém alimentos e água com qualidade, fornece matéria-prima para medicamentos, a biodiversidade controla a distribuição e disseminação de doenças, e a biodiversidade oferece benefícios psicológicos pela apreciação da paisagem. Então, vocês vejam, com base em várias pesquisas científicas, em vários resultados científicos, a gente pode, então, definir, pode chegar a essa conclusão que o bem-estar do ser humano depende da biodiversidade. Isso é tão real que Dias e colaboradores, em 2006, ele apresentou essa frase em um artigo que eu trago para vocês. Estou transcrevendo essa frase para vocês porque eu acho ela muito significativa. As sociedades humanas têm se construído sobre a biodiversidade. Vejam que forte é essa conclusão. Esses pesquisadores, eles chegaram a essa conclusão depois de um estudo de mais de 20 décadas, com trabalhos que estavam relacionando a biodiversidade dos ecossistemas com o bem-estar das pessoas, com o desenvolvimento das civilizações. Então, isso é mais do que evidente que a biodiversidade, ela faz parte do nosso bem-estar, ela está na base do bem-estar. Mas aí, então, a gente pode perguntar, qual é a relação da biodiversidade com o solo? A grande notícia do dia: a biodiversidade do ecossistema, ela só acontece a partir do solo. É a partir do solo que todos os processos ecológicos acontecem. É a partir do solo que as plantas conseguem, então, se desenvolver, produzir os seus tecidos, e é a partir das plantas, então, que elas conseguem oferecer alimento para todas as formas de vida no planeta. Então, quando eu digo que o solo é essencial para a biodiversidade, ele é a base para a biodiversidade, esse fundamental, esse essencial, quer dizer o seguinte: se não tiver o solo, nós não vamos ter biodiversidade no planeta. É a partir dele que a gente consegue, então, promover a biodiversidade, porque ele desenvolve as plantas e, a partir das plantas, todos os outros seres vivos. Isso significa, gente, a gente ter uma produção de plantas, como eu estou mostrando aqui nessa imagem para vocês. Essa imagem aqui é uma diversidade de plantas, no caso é um exemplo de uma produção agrícola, que vocês vejam aqui que tem alface, tem feijão, tem milho, todos produzindo juntos, e vocês podem ver pela aparência das plantas, todo mundo se sentindo muito bem, né? Todos os seres nesse ambiente se sentindo muito bem. Então, num ambiente diverso como esse, eles estão interagindo, estão produzindo relações, e isso realmente vai resultar lá adiante em serviços ecossistêmicos. Essa biodiversidade da vegetação que a gente estava observando vai resultar numa vida exuberante no solo. Nessa imagem aqui, eu quero mostrar para vocês que a vida é fundamental no solo. Isso aqui é um solo que tem um zoom grande, né, para mostrar a superfície de um solo, e aqui nessa imagem é o exemplo de um colêmbulo, que é um organismo muito pequenininho no solo, que faz uma função fundamental, que é a decomposição de resíduos. Então, vejam, este colêmbulo está aqui presente porque a vida, né, a fonte de alimento que foram as plantas promoveu que ele se desenvolvesse, mas as plantas também, então, só têm essa exuberância porque o solo tem essa vida. Então, existe uma conexão muito grande entre solo e vegetação na superfície. Bom, então essa questão de solo com a vida promover organismos de plantas, enfim, ela está muito ligada, pode estar muito ligada com a vegetação, e às vezes a vegetação no meio rural. Então a gente fala muito assim a diversidade do meio rural, a diversidade que a gente pode encontrar nas lavouras, mas a gente também pergunta qual é a relação do ecossistema rural com os ecossistemas urbanos.
Existe alguma relação da onde a gente vive para onde se produz alimento? A resposta é sim. Existe, né, uma relação direta do ecossistema rural com o ecossistema urbano. Elas estão lado a lado. Então, o que acontece no campo tem relação com o que acontece com a gente aqui na cidade. Essa perda de solo na produção agrícola, essa poeira que a gente está vendo, tem relação com o que a gente vive na cidade? A gente pode olhar essa outra imagem também, né? O solo que deveria estar assentado, ele está no ar, né? A gente não quer que o ar tenha essa presença de partículas de solo. A outra questão de ver uma imagem como essa, a perda grande de solo, não sei se vocês estão conseguindo ver que aqui no meio dessa vossoroca, que é o nome que a gente dá para essas valas que ocorrem, né, na erosão, quando a erosão é muito forte, vocês vejam que tem uma pessoa aqui de pé dentro dessa grande vossoroca, né? Então isso é um problema ambiental seríssimo, resultado de práticas de manejo não adequadas. Mas aí eu pergunto assim, essa situação também como uma lavoura de soja, né, extensiva de soja que a gente não consegue ver o fim. Essas situações, então, de preparo de solo, com perda de poeira, essas lavouras extensivas de uma mesma produção, tem relação com a nossa vida na cidade? Nós que estamos vivendo aqui, nós que estamos trabalhando com os nossos alunos na escola, qual é o nosso papel? Então, a pergunta é assim, o que cabe a nós? O que cabe a nós que vivemos num ecossistema urbano? O que cabe a nós são as nossas escolhas. As nossas escolhas vão definir o que o produtor no ecossistema rural vai produzir. Se nós tivermos escolhas diversas, como eu estou mostrando aqui nessa imagem, o produtor rural vai produzir produtos diversos. Então, o que a gente pode fazer para os nossos ambientes, para essa relação direta que tem do ecossistema rural com o ecossistema urbano, são as nossas escolhas, o nosso modo de vida. Se o nosso modo de vida proporcionar biodiversidade, se a gente está procurando biodiversidade no nosso dia a dia, nós vamos promover biodiversidade no ecossistema agrícola. O que a gente busca no ecossistema agrícola, que vai trazer benefícios para nós, para o nosso bem-estar humano, é uma imagem como essa que eu mostro para vocês. Um ecossistema de produção agrícola diverso, onde nós temos vários produtos sendo produzidos ao mesmo tempo. E é essa situação que vai resultar serviços ecossistêmicos para os homens. Olha o bem-estar que essas pessoas estão sentindo dentro de um sistema de produção agrícola. Ao meu ver, esse sistema de produção agrícola, ele é muito mais confortável de estar presente que numa lavoura que produz só um tipo de alimento. Então, gente, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é que tudo está conectado. A nossa vida aqui na cidade, ela tem relação direta com a vida no meio rural. E o que Capra diz, que eu gosto muito, aí eu trago para vocês, ele diz num livro que se chama As Conexões Ocultas, que em todas as escalas da natureza encontramos sistemas vivos alojados dentro de outros sistemas vivos. Cabe a nós proporcionarmos esses elos, nos sentirmos parte dessa grande teia, né? O nosso comportamento é que vai fazer com que essa teia realmente se processe. E esse pensamento, ele entra, então, em relação com a definição de ecologia profunda. O que é a ecologia profunda? É uma visão de mundo em que o homem, ele está apenas como um elo da cadeia alimentar. E ele faz parte, então, dessa grande cadeia alimentar e contrapõe a visão de ecologia rasa. Na visão de ecologia rasa, o homem se coloca no topo da cadeia alimentar. Só que nós temos que refletir sobre o seguinte, nessa grande rede, o homem é o que pensa, é o que raciocina, é o que pode decidir a agir. E isso, então, faz com que a gente desenvolva a ecologia reconciliatória. O que é a ecologia reconciliatória? É o homem dividindo espaço com as outras espécies. Por isso, no nosso dia a dia, eu convido vocês a desenvolver, a criar, a inventar formas de compartilhar com as outras espécies. Aqui nessas imagens eu estou mostrando para vocês exemplos de jardins de vasos dentro de casa que estão
compartilhando, é biodiverso. Vejam como é possível e como fica bonito e agradável de ver. Então, o convite que eu faço, que até no vasinho que a gente tem em casa, que a gente promova essa biodiversidade. As plantas vão gerar, então, uma biodiversidade do solo e o conjunto das plantas e do solo vão construir serviços ecossistêmicos para o nosso bem-estar humano. Convido vocês a fazer isso no jardim da escola que vocês trabalham, na horta que vocês desenvolvem na escola, fazer uma horta biodiversa, sem preocupação com a estética, que tenha que ter uma linha de cada produto. A natureza não é assim. A natureza é tudo junto e todos os seres ficam felizes quando estão nessa interação, nessa conexão. Então, eu convido vocês também a fazer esse tipo de construção do complexo, construção do biodiverso. E é só, então, com essa ecologia reconciliatória, promovendo a conexão, promovendo a interação entre os diferentes seres vivos, nós vamos proporcionar, então, a construção de um ambiente que são os serviços ecossistêmicos, que são os benefícios para nós. E nisso, então, o solo é a base para nós conseguirmos esses serviços ecossistêmicos, porque um solo com qualidade, ele é o resultado da interação da vegetação, dos organismos de um ecossistema, que vai promover, então, os processos ecológicos, que vão gerar os benefícios. E vocês vejam que eu coloquei essa imagem aqui, que é uma mão segurando o ecossistema, porque o homem tem essa capacidade de decidir, ele tem essa capacidade de manejar conforme as suas decisões, conforme as suas crenças, né, e a sua sabedoria, para que construa, então, um ecossistema que nos dê benefícios. O que eu quero deixar de mensagem aqui nessa nosso estudo, nessa nossa reflexão, é que o homem, então, ele recebe benefícios do ecossistema, mas esses benefícios, eles são oriundos de como o homem cuida do ecossistema. Então, é uma é uma via dupla, né? Então, assim, a gente proporciona condições para o ecossistema e o ecossistema, então, nos retribui com os benefícios, com o nosso bem-estar. Eu agradeço a participação aqui e fico, então, à disposição às perguntas. Estou deixando aqui os meus contatos. Então, foi um prazer estar com vocês. Se vocês tiverem mais interesse e algumas informações a mais, está no site do nosso programa. Então, agradeço e fico, então, à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Professora, agradecemos a sua explanação. Temos algumas questões do pessoal que nos acompanhou. Então, a primeira do professor Andrei. Como que eu posso relacionar a valorização do solo com o acidente de Mariana? A tragédia de Mariana, assim, nos chocou, né, profundamente com todo mundo. Então, a valorização do solo aqui... a gente pode pensar de várias maneiras, na verdade, professor Andrei, mas assim, o que aconteceu lá? É uma mineração, o solo é resultado, né, como eu comentei antes, dessa formação, então tem os minérios, as rochas, e a partir da interação com o meio vai formar solo. O que aconteceu lá? Existe um minério que resulta em produção de componentes, de elementos que é importante para a vida das pessoas, e as empresas, então, extraem os elementos que estão nesse minério. Para fazer essa extração, eles precisam fazer toda uma estrutura, né, de retirada da superfície do solo e ir mexendo nessa rocha. Então, a movimentação, a construção dessas estruturas para fazer a exploração dos minérios, ela é grandiosa. E aí, uma das questões que se faz, uma dessa grandiosidade, são as barragens que vão depositando a água dessa mineração. E no caso de Mariana, então, assim, quando a gente vai ver a valorização do solo, que é, indo para a pergunta que tu fizeste, né, o solo foi deixado um pouco de lado e está sendo usado a rocha-mãe do solo. Então, foi buscado os minérios que estavam lá na rocha-mãe. E, para isso, realmente é uma destruição do ambiente. Qualquer mineração, ela destrói o ambiente, porque movimenta totalmente aquele ecossistema. Então, assim, valorização do solo, nesse caso, não existe, né? Não tem, a não ser que a gente possa pensar que a partir dali
as extrações de elementos que vão retirar dessa mineração possam ser alocados em algum local para a produção de algum alimento, de alguma fibra ou de alguma madeira. Mas que realmente, assim, essa questão da mineração, ela destrói o ambiente, tanto é que existe um protocolo para essas empresas para que elas possam recuperar minimamente possível o ecossistema que elas abrangem, né? E nesse caso de Mariana é uma tragédia que eu não posso assim nem calcular, acho que ninguém está conseguindo calcular, e se estima até que seja uma das tragédias maiores do planeta. O colégio, a Escola Estadual Constantino Maroc gostaria de trabalhar todo esse tema exposto com seus alunos, então solicita, né, alguma sugestão de como que isso pode ser feito de forma prática. Ótimo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? A forma prática, assim, que eu sugiro é colocar as crianças em contato com o solo e promover desenvolvimento de todas as possibilidades que o solo pode nos trazer. Então, assim, se a escola tiver a oportunidade de ter uma área ao ar livre e que ali ela possa fazer um jardim, que ela possa fazer uma horta e fazer com que as crianças mesmo produzam, né, cultivem essa horta, eu acho que é um bom começo. Se essa horta, então, for biodiversa, que é o que eu estou convidando vocês aqui hoje, vai fazer com que todo o ambiente fique mais agradável até para as crianças e para os organismos que estão presentes. E ali vai começar a surgir, então, minhocas, pequenos besourinhos, grilos, e as crianças podem presenciar isso, pode vivenciar essa biodiversidade ali nesse espaço, mesmo que seja pequeno. Se por acaso a escola não tem esse espaço, essa horta, quem sabe vasos, até nos vasos a gente pode construir isso. Aos pouquinhos vão aparecendo organismos depois que a gente está cultivando o solo com plantas de diferentes espécies. Então, assim, a minha sugestão é colocar as crianças em contato nessas áreas externas, irem para a rua, vivenciarem isso, tirar aquela imagem assim que o solo suja. Às vezes não é nem a escola, às vezes são os pais que acham que o solo é sujo, que vai trazer doenças. Não é nada disso. O solo só nos traz coisas boas, como eu quis mostrar aqui hoje para vocês, né? O nosso bem-estar depende dessa vida no solo. Então, o meu convite é isso, que vocês vão para ruas com as crianças, desenvolvam atividades de construir, de promover a produção de plantas. Então, que seja um jardim, que seja uma horta, que seja um vaso, mas o meu convite, lembrem-se que sempre biodiverso. Cultivem tudo que for possível. E uma dica para isso é até promover o desenvolvimento das plantas que estão presentes naquele ambiente. Às vezes a gente chama as plantas que estão ali de ervas daninhas. Eu, particularmente, não gosto de chamar nenhuma planta de erva daninha, porque planta só nos traz o bem, só nos traz o benefício. Ela nunca vai ser daninha. Se ela está ali presente, é porque é a melhor planta para se desenvolver naquele local. Então, usem essa planta ao seu benefício, promovam o desenvolvimento dela. Vocês vão ver que essa planta que a gente está chamando de daninha, ela vai construindo todo um ambiente para que outras plantas depois, as que a gente quer que se desenvolva ali naquele ambiente, vão se desenvolver melhor. Então, coloquem as crianças na rua, coloquem as crianças em contato com o solo, da forma que for possível na sua escola, num vaso ou lá num espaço pequeno que seja. Outra questão aqui que surgiu na sala é como que o solo pode estar influenciando na regulagem do clima e também nas inundações. Ótimo. Essa questão ela é bem complexa mesmo, porque a gente, quando vê as inundações, assim, acha que o solo não tem relação, né? Mas a inundação até é relativamente fácil da gente entender, no sentido assim, que a água, quando chega na superfície do solo, ou ela infiltra, né? Ela tem duas opções, ou ela infiltra ou ela escorre. Quando a quantidade de água ela é maior que a capacidade do solo de infiltrar, às vezes a velocidade, a intensidade da chuva ela é muito maior do que a capacidade que o solo tem de receber essa água. Então vai acumulando água na superfície e o solo escorre. Desculpe, essa água acumulada escorre. Essa água que escorre, ela leva junto muita quantidade de solo. E para onde vai essa água com o solo? Para o leito dos rios. Então, no leito dos rios,
com o passar do tempo, vai acumulando na sua base solos, sedimentos, né, nutrientes e os compostos prejudiciais que eu tinha comentado com vocês. Então, o leito do rio ele fica mais superficial. Qualquer nova chuva, o leito do rio sobe novamente, né? Ele não tem capacidade de absorver uma quantidade de chuva alta. E aí faz as inundações no seu entorno. A questão do clima é que até a própria superfície da água, quando ela aumenta, né, a transpiração da água sobre os rios com a atmosfera, isso vai interferir na produção de mais nuvens e vai interferir de novo em chuvas, em mudança de chuvas, do regime de chuvas daquela região. Então, em relação à chuva, essa questão do assoreamento dos rios, ela tem uma relação direta. E a outra questão que acontece no solo é as trocas gasosas que o ar do solo faz com o ar da atmosfera, e o ar do solo ele é resultado da atividade biológica. Então, a atividade biológica, decomposição de matéria orgânica especialmente, ela tem liberação de gases que vão afetar o efeito estufa do planeta. E esse efeito estufa, a gente sabe que vai comprometer a temperatura e essas oscilações climáticas que a gente está presenciando. Então, dependendo do manejo do solo, ocorre uma produção maior de gases, né, que sai do ar do solo, da atividade do solo e vai para a atmosfera, que compromete, então, o efeito estufa, as temperaturas e a umidade dos ecossistemas, e interfere diretamente no clima que a gente está vivendo hoje no planeta. O que a gente vê hoje, o que a gente sabe, que existe muitos eventos, né, graves que está acontecendo, assim, chuvas muito intensas, temperatura muito elevadas, em algumas épocas do ano que não estavam previstas. Então, o que a gente sabe hoje, o que a gente também está vivenciando, são essas mudanças climáticas extremas, né? E isso é resultado das atividades do homem sobre os ecossistemas. Nós estamos com duas questões ainda que, na sequência, a gente responde por texto, em função do nosso tempo, né, que já encerrou. Então, só para comentar com a professora que, em relação às duas enquetes colocadas, se o valor ambiental do solo está vinculado somente à sua fertilidade, então 100% dos nossos participantes responderam que não, pois ele também está relacionado aos outros serviços ecossistêmicos. E, em relação ao valor ambiental do solo, também 100% colocou que o valor ambiental do solo está voltado para a agricultura, para a pastagem, para a arqueologia, recreação e outros casos também. Então, agradecemos a sua participação, agradecemos a presença da professora nesse momento e também nos colocamos à disposição para qualquer outras dúvidas e comentários que vocês tenham na sequência. A todos, nosso muito obrigado.